Meu filho me trancou num asilo dizendo que eu estava louca. 2 meses dividindo quarto com outras 7 mulheres, comendo comida azeda, perdendo 17 quilos. Quando consegui sair e fui buscar meus documentos, descobri a verdade. Ele tinha roubado 113 mil reais de mim. Mas não era só isso. A casa onde ele morava estava no meu nome. E o que eu fiz com essa descoberta mudou a vida de 23 idosos. Meu nome é Marisa. Tenho 66 anos. Sou professora de português aposentada. E esta é a história de como meu próprio filho tentou me enterrar viva. Deixa eu te contar como cheguei até aqui. Era Natal de 2023. Estávamos na casa da minha filha Fernanda, em Santo André. Toda a família reunida. Meus 2 filhos, noras, netos. A mesa estava linda, decorada com toalhas que eu mesma bordei anos atrás. Patrícia, minha nora, chegou atrasada como sempre. Mas dessa vez, ela entrou exibindo uma bolsa que eu reconheci imediatamente. Tinha visto aquela bolsa na vitrine da loja do shopping. 17 mil reais. E no braço dela, relógio novo. E nos pés, sapato que custava mais que minha aposentadoria mensal. Senti algo apertar no peito. Fazia 6 meses que eu pagava 3 mil reais todo mês para ajudar com as despesas da casa. A casa que eu mesma tinha comprado e dado para meu filho Ricardo. 3 mil reais, além de cuidar dos gêmeos todos os dias. Buscar na escola, fazer almoço, fazer lanche, levar no médico. Patrícia, eu disse tentando manter a voz calma. Que bolsa bonita. Deve ter custado caro, né? Ela sorriu. Aquele sorriso. Ah, sogra, foi presentinho do Ricardo. A gente merece se dar uns mimos de vez em quando, né? E o carro novo que vi na garagem outro dia? O silêncio caiu na mesa. Ricardo largou o garfo. Me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto do meu filho. Mãe, não começa. Não começo o quê, Ricardo? Só estou perguntando. Porque vocês me pediram 3 mil reais no mês passado, dizendo que estavam apertados com as contas, que o cartão estava estourado, que... A senhora está ficando senil, mãe. Só fala besteira e constrange a gente. Não dá mais para aguentar. Ele gritou. Na frente de todos. Na frente dos meus netos. Na frente da minha filha. Senti as pernas falharem. Minha filha Fernanda levantou, tentou acalmar o irmão. Mas eu já estava pegando minha bolsa. Já estava saindo. Ouvi Patrícia dizer baixinho, mas não baixinho o suficiente. Já tá na hora de resolver isso. Ela não vai melhorar. 3 dias depois, eles vieram me buscar. Vou te contar quem eu era antes dessa noite de Natal. Porque para você entender o tamanho da queda, você precisa conhecer a mulher que eu fui. Comecei a dar aulas em 1982. Tinha 23 anos, recém-formada em letras pela USP, cheia de sonhos e planos. Casei com Roberto, meu marido, engenheiro civil, em 1984. Fernanda nasceu em 85. Ricardo, em 87. Roberto era um homem bom, trabalhador. Acordava às 5 da manhã para pegar obra em Guarulhos. Voltava às 8 da noite. Eu dava aulas no período da tarde, então conseguia cuidar das crianças de manhã. À noite, corrigia provas na mesa da cozinha, enquanto Roberto revisava projetos ao meu lado. A gente nunca teve muito, mas teve o suficiente. E teve amor. Muito amor. Fernanda sempre foi estudiosa. Fez enfermagem, se formou, casou com um homem trabalhador igual ao pai. Hoje tem casa própria, 2 filhos, vida estável. Nunca me pediu nada que não fosse conselho. Ricardo era diferente, mais sonhador. Queria ganhar dinheiro rápido. Sempre teve esse lado. Começou faculdade de administração, não terminou. Arrumou emprego como vendedor. Conheceu Patrícia quando ela trabalhava como promotora de eventos. Ela era bonita, muito bonita e esperta. Esperta demais. Quando eles casaram, em 2010,
Eu e Roberto demos o que pudemos. 15 mil reais para a festa. Era tudo que tínhamos guardado naquele ano. Ricardo chorou, me abraçou, disse que eu era a melhor mãe do mundo. Os gêmeos nasceram em 2016. Lucas e Laura, meus netos. Deus do céu, como eu amava aquelas crianças. Patrícia voltou a trabalhar 3 meses depois do parto. Não nasci para ficar em casa, sogra, ela dizia. E quem ficou com os bebês? Eu. Aposentadoria? Esqueci que existia. Minha rotina era acordar 5 da manhã, ir para a casa do Ricardo, ficar com os gêmeos o dia inteiro, trocar fralda, dar mamadeira, fazer papinha, cantar para dormir. Voltava para casa 9 da noite. Roberto reclamava. Marisa, você já criou seus filhos. Agora é hora de você descansar, viver para você. Mas como eu ia descansar? Eram meus netos. Meu filho precisava de mim. Em 2017, Roberto descobriu o câncer. Pâncreas. Os médicos deram 6 meses. Ele lutou 1 ano e meio. Morreu em agosto de 2018. Fiquei sozinha. 60 anos. Viúva. Professora aposentada com pensão do Roberto. Somando tudo, R$6.500 por mês. Boa aposentadoria. Resultado de 35 anos trabalhando. Eu. 40 anos ele. 1 mês antes de Roberto morrer, minha mãe, Dona Conceição, faleceu. Tinha 93 anos. Deixou herança dividida entre mim e minha irmã. R$400 mil para cada. Eu chorei tanto. Perdi minha mãe. Perdi meu marido. Fiquei com dinheiro que eu não queria. Eu queria era eles de volta. Ricardo apareceu em casa 2 semanas depois do enterro do pai. Sentou na sala. Aquela sala onde Roberto gostava de assistir jornal. Onde a gente tomava café domingo de manhã. Mãe, eu e Patrícia estamos querendo comprar uma casa maior. Os gêmeos estão crescendo, o apartamento está pequeno. Mas a gente não consegue financiamento bom. Olhei para o meu filho. Vi Roberto nele. O mesmo jeito de coçar a nuca quando estava nervoso. Quanto você precisa? Na verdade... Ele respirou fundo. Achamos uma casa perfeita em São Bernardo. 380 mil. Se a senhora pudesse comprar à vista, a gente economizaria muito com juros. E aí, futuramente, quando a senhora... Bem, quando não estiver mais aqui, a casa já fica para mim na partilha. Meu coração apertou. Mas era meu filho, pai dos meus netos, e eu tinha o dinheiro da herança da minha mãe. Dona Conceição sempre dizia, dinheiro é para ajudar família. Vamos ver a casa, eu disse. Em março de 2018, comprei a casa. 380 mil à vista. Dinheiro da herança da minha mãe. Coloquei em meu nome porque o vendedor queria negócio rápido, à vista, sem financiamento. Ricardo disse que depois a gente transferia. É só burocracia, mãe. Depois a gente resolve. Eles se mudaram em abril. Casa linda. 3 quartos, quintal, garagem para 2 carros. Ricardo me abraçou no dia da mudança. Obrigado, mãe. A senhora é a melhor mãe do mundo. E eu fiquei na minha casa, sozinha, viúva, com saudade de Roberto em cada cômodo. Mas pelo menos meu filho estava bem. Meus netos tinham casa boa, quintal para brincar. Isso me dava conforto. Em 2020 veio a pandemia. Fernanda, que trabalhava no hospital, mal podia visitar. Ricardo me ligava todo dia. Mãe, como a senhora está? Está precisando de alguma coisa? A gente não pode ir aí, mas qualquer coisa a gente manda entregar. Passei 2 anos quase sem ver ninguém. Televisão, livros, solidão. Quando acabou, em 2022, eu estava diferente. Mais frágil, mais sozinha, com medo de tudo. Ricardo e Patrícia apareceram em março daquele ano. Mãe, a gente estava pensando. A senhora não quer vir morar com a gente? A casa é grande, tem quarto sobrando. A senhora fica muito sozinha aí.
Olhei para aquela casa vazia, para o quarto onde Roberto morreu, para a cozinha, onde eu não tinha mais vontade de cozinhar. Tem certeza? Não vou atrapalhar? Que atrapalhar o quê, mãe? A senhora é a dona da casa. Ricardo sorriu. Em abril de 2023, me mudei para lá. Levei minhas roupas, meus livros, meus álbuns de fotografia, a cristaleira que foi da minha mãe, algumas coisas de Roberto. Deixa essas tranqueiras aí, sogra. Não tem espaço para tudo aqui. Patrícia disse quando viu a cristaleira. Mas Ricardo interferiu. Patrícia, isso era da avó dela. Deixa. Nos primeiros meses foi bom. Eu ajudava com os gêmeos, fazia almoço, limpava a casa, conversava com meus netos. Lucas me mostrava desenhos da escola. Laura me ensinava músicas que aprendia no celular. Mas aos poucos, as coisas mudaram. Patrícia começou a reclamar. Sogra, a senhora está usando muita água no banho. Sogra, por que a senhora comprou esse sabão em pó? Eu uso outro. Sogra, não põe sal demais na comida, a gente não gosta. Ricardo não falava nada. Chegava cansado do trabalho. Jantava em silêncio. Ia para o quarto. Em outubro de 2023, Patrícia me chamou na cozinha. Sogra, a gente está meio apertado esse mês. A senhora não poderia ajudar com uns 3.000? É só até a gente se organizar. 3.000 reais. Metade da minha aposentadoria. Mas Ricardo não está trabalhando? Está, mas as contas estão pesadas. E a senhora mora aqui, né? Come aqui, gasta água, luz. É justo ajudar. Justo. A palavra doeu. Mas ela tinha razão. Eu morava lá. Consumia. Era justo. Tudo bem, eu ajudo. Naquele mês, ajudei. No próximo, ela pediu de novo. E no outro. E no outro. Quando chegou dezembro, eu já tinha dado 18.000 reais em 6 meses. E ainda cuidava dos gêmeos. E ainda fazia comida. E ainda limpava a casa. E foi aí que veio o Natal. E a bolsa de 17.000 reais. E o grito do meu filho. E 3 dias depois, eles vieram me buscar. Era 28 de dezembro. 3 dias depois do Natal. Eu estava no quarto arrumando minhas coisas. Tinha chorado muito. Não tinha dormido direito. Ficava pensando no grito do Ricardo, na cara dele. Ouvi a campainha, vozes na sala. Achei que era Fernanda. Ela tinha ligado no dia anterior, preocupada. Saí do quarto. Vi Ricardo na sala com um homem de jaleco branco e uma mulher com prancheta. Mãe, este é o Dr. Maurício. Ele veio conversar com a senhora. Meu coração disparou. Conversar sobre o quê? O homem se aproximou. Sorriso profissional, frio. Dona Marisa, o seu filho está preocupado com a senhora. Ele me contou que a senhora anda muito confusa, esquecendo as coisas, tendo alucinações. Que alucinações? Eu não tenho alucinação nenhuma. A senhora vê, mãe. Está gritando sem motivo. Ricardo falou baixo. Aquela voz calma. Aquela voz que ele usava quando os gêmeos faziam birra. Eu não estou gritando. Eu só quero saber o que está acontecendo. Patrícia apareceu da cozinha. Olhos vermelhos. Cara de quem chorou. Ou de quem fingiu que chorou. Sogra, a gente só quer o melhor para a senhora. A gente não aguenta mais ver a senhora assim. Assim como? Eu estou bem. O médico se aproximou mais. Dona Marisa, a senhora tem noção de que mês estamos? Dezembro. E que dia? 28. Dia 28 de dezembro. A senhora sabe onde mora? Sei. Moro aqui, nesta casa. A casa que eu comprei para o meu filho. O médico olhou para Ricardo. Sobrancelha erguida. Como se aquilo provasse alguma coisa. Viu, doutor? Ela fica dizendo que a casa é dela. Mas a casa é minha. Ela mora aqui como convidada. Mas ela não aceita. Meu mundo girou. Ricardo. Ricardo, a casa está no meu nome. Você sabe disso.
Você me pediu para comprar. Mãe, para. A senhora está confundindo as coisas. A senhora deu o dinheiro para eu comprar a casa. A casa é minha. Não! A escritura está no meu nome. Você disse que depois a gente transferia. Você disse... Está vendo, doutor? Patrícia limpou lágrima que não existia. Ela inventa essas histórias. Ontem ela disse que eu roubei dinheiro dela. Antes de ontem disse que eu bato nos meus filhos. A gente não pode mais viver assim. Eu nunca disse que você bate nos seus filhos. Isso é mentira. O médico sinalizou para a mulher da prancheta. Ela se aproximou de mim. Dona Marisa, a senhora precisa se acalmar. Vamos dar uma voltinha, tá bom? Vamos num lugar onde a senhora vai poder descansar. Que lugar? Eu não vou a lugar nenhum. Tentei voltar para o quarto. A mulher segurou meu braço. Forte. Dona Marisa, não dificulta. É melhor para todo mundo. Ricardo! Ricardo, pelo amor de Deus! Eu sou sua mãe. Ele virou o rosto. Não me olhou. É para o bem dela, doutor. Faça o que precisa fazer. Vi minha vida acabar naquele momento. Vi meu filho me entregar, me trair, me abandonar. Eu te criei. Eu trabalhei 35 anos. Eu comprei esta casa com o dinheiro da sua avó, Ricardo. Ele não respondeu. Entrou no quarto. Fechou a porta. Patrícia pegou minha bolsa. Colocou na minha mão. A senhora vai ficar bem, sogra. É só até melhorar. Patrícia, eu te ajudei tanto. Cuidei dos seus filhos. Ela sorriu. Aquele sorriso. E eu agradeço, sogra. Mas agora a senhora precisa de cuidados que a gente não pode dar. Me levaram. Coloquei no banco de trás de um carro. A mulher da prancheta sentou ao meu lado. O médico dirigia. Olhei pela janela. Vi minha casa. A casa que eu comprei. Onde estavam minhas coisas, meus livros, minhas fotos, a cristaleira da minha mãe. Vi Ricardo aparecer na janela. Por um segundo, nossos olhos se encontraram. Então, ele fechou a cortina. O carro andou. São Bernardo foi ficando para trás. Onde vocês estão me levando? Para um lugar onde a senhora vai ter todo o cuidado que precisa, Dona Marisa. Dirigimos 40 minutos. Entramos em Guarulhos. Ruas que eu não conhecia. Bairro pobre, casas amontoadas. Paramos na frente de um prédio velho. 3 andares. Pintura descascada. Grade na janela. Uma placa na frente. Lar Esperança do Idoso. Instituição beneficente. Não, não. Isso é um asilo. Vocês estão me colocando num asilo. É uma casa de repouso, Dona Marisa. A senhora vai gostar. Eu não vou entrar aí. A mulher segurou meu braço de novo, mais forte. Me puxou para fora do carro. Uma funcionária apareceu na porta. Gorda, cara cansada, uniforme sujo. É ela? É, Dona Marisa. 66 anos. Demência senil. Agressividade. Delírios. Eu não tenho demência. Meu filho está fazendo isso porque quer roubar minha aposentadoria. A funcionária suspirou. Sempre dizem a mesma coisa. Vamos, querida. Seu quarto é no 2º andar. Me arrastaram para dentro. Cheiro de urina, de mofo, de comida velha. Paredes sujas, chão quebrado. Subimos escada. 2º andar. Corredor comprido. Portas abertas. Vi velhos sentados em cadeiras, olhando para o nada, babando. Aqui! A funcionária abriu uma porta. Quarto pequeno. 4 beliches. 8 camas. 7 mulheres lá dentro. Todas velhas. Algumas dormindo. Uma chorava no canto. Esse é seu lugar. Cama da esquerda embaixo. Olhei. Colchão fino. Lençol sujo. Travesseiro amarelado. Eu não vou ficar aqui. Vai sim, querida. É seu novo lar. Ela saiu. Trancou a porta por fora. Ouvi a chave girar. Sentei na cama. Tremendo. Não era pesadelo. Era real. Meu filho tinha me trancado num asilo. Os primeiros dias foram um borrão de dor. Acordava de madrugada. Olhava para o teto rachado.
Ouvia ronco das outras mulheres. Choro. Gemido. O cheiro nunca melhorava. Pensei que era pesadelo, que ia acordar na minha casa, na minha cama, que Roberto ia estar ao meu lado. Mas Roberto estava morto há 5 anos. E eu estava ali. A rotina era sempre igual. 6 da manhã, a funcionária gorda batia na porta. Vamos, hora de levantar. Fila para o banheiro. 4 banheiros para 40 pessoas. Algumas mulheres se mijavam antes de chegar lá. Ninguém limpava direito. Café da manhã no refeitório. Pão duro. Café ralo. Margarina rançosa. Eu tentava comer. Não conseguia engolir. Depois, nada. Sentar na cadeira da sala. Televisão ligada o tempo todo. Programa de auditório. Novela. Jornal. Eu nem via. Só olhava para essa parede. Pensei em ligar para Fernanda. Pedi para usar telefone. Só pode segunda, quarta e sexta, querida. E só 5 minutos. Esperei até segunda. 30 de dezembro. 2 dias ali dentro. Liguei. Caiu na caixa postal. Tentei de novo. Nada. Acabou o seu tempo, vó. Próxima. Voltei para esta cadeira. As outras mulheres não falavam muito. Dona Aparecida, 72 anos, ficava cantando música antiga. Sempre a mesma. Dona Josefa, 80, perguntava onde estava o filho dela. Toda hora. Cadê o Paulo? Cadê meu menino? Paulo não vinha há 3 anos. Outra interna me contou. Eu não chorava. Não conseguia. Era como se tivesse uma pedra no meu peito. Pesada. Sufocando. À noite, deitada naquela cama, pensava. Como foi que cheguei aqui? O que eu fiz de errado? Criei meus filhos. Trabalhei a vida inteira. Fui boa esposa, boa mãe, boa avó. E meu filho me jogou aqui, como um lixo, como uma coisa velha que não serve mais. Na primeira semana de janeiro, começaram os remédios. Enfermeira aparecia 3 vezes por dia com bandeja cheia de comprimidos. Abre a boca, vó! Que remédio é esse? Para a senhora ficar calminha. Eu não preciso de calmante. Eu preciso sair daqui. Abre a boca, senão eu chamo a Vera. Vera era a funcionária gorda. E ela era violenta. Vi ela dar tapa na cara de Dona Aparecida porque ela se recusou a tomar banho. Tomei o remédio. Ficava zonza. Dormia o dia inteiro. Acordava e não sabia que hora era. Que dia era? Tentei ligar para Fernanda de novo. Caixa postal, de novo. E de novo. Onde estava minha filha? Por que ela não atendia? No meio de janeiro, adoeci. Febre, tosse, dor no peito. Enfermeira, estou com muita dor. É normal, vó. Está frio. Não é normal. Eu preciso de médico. Médico vem só mês que vem. A febre subiu. Eu tremia, suava, tossia até doer as costelas. Dona Carmen, que dormia na cama de cima, morreu de pneumonia 15 dias antes. Ninguém levou ela para o hospital. Só deram remédio. Quando perceberam que ela estava morta, já estava roxa. Pensei, vou morrer aqui, nesse quarto sujo, com cheiro de mijo, longe dos meus netos, longe de Fernanda. E Ricardo nem vai saber. Ou pior, vai saber e não vai ligar. Perdi peso. Muita peso. Minha calça ficou larga. Meu rosto ficou cavado. Vi a minha imagem no espelho do banheiro. Não me reconhecia. Quem era aquela mulher? 66 anos. Professora aposentada. 35 anos trabalhando. Formada pela USP. Criou 2 filhos. Cuidou do marido doente. Cuidou dos netos. E agora? Presa num asilo. Tomando remédio que me deixava idiota. Comendo comida podre. Perdendo dentes porque não tinha escova direito. Perdendo dignidade porque tinha que fazer fila para usar privada. Não era vida. Era agonia. Uma noite em fevereiro, acordei tossindo sangue. Manchou o lençol. Manchou meu pijama. Levantei. Tonta. Mãos tremendo. Tentei abrir a porta. Trancada. Socorro! Alguém me ajuda.
Ninguém veio. As outras mulheres dormiam. Ou fingiam que dormiam. Sentei no chão. Encostei na porta. Fechei os olhos. Pensei em Roberto. No dia que a gente se conheceu. Eu tinha 21 anos. Ele 23. Baile da faculdade. Ele me tirou para dançar. Pisou no meu pé 3 vezes. A gente riu tanto. Pensei nos meus filhos pequenos. Fernanda aprendendo a andar. Ricardo dormindo no meu colo. Pensei nas minhas aulas. Naquela turma de 2003. Alunos difíceis. Mas eu consegui. Fiz eles lerem Machado de Assis. Fiz eles entenderem. Chorei quando um deles passou no vestibular. Eu não era lixo. Eu era Marisa, professora, mãe, avó, viúva de Roberto, filha de Dona Conceição. E eu não ia morrer ali. Não desse jeito. Bati na porta. Mais forte. Mais forte. Gritei. Alguém me ajuda! Eu estou cuspindo sangue. Demorou. Mas a funcionária do turno da noite apareceu. Não era a Vera. Era outra, mais nova. O que foi? Estou tossindo sangue. Preciso de médico. Ela olhou para mim, para o sangue no meu pijama. Vou chamar a coordenadora. Voltou 20 minutos depois com mulher de jaleco. Vamos levar você para o hospital. Hospital, palavra mágica. Me colocaram em cadeira de rodas. Me levaram para fora. Primeira vez que vi a rua em 2 meses. O ar estava frio, limpo. Respirei fundo. Doeu. Mas era melhor que aquele ar de dentro. Me levaram para pronto-socorro. Hospital público. Cheio. Barulhento. Mas tinha gente diferente. Gente que não estava ali para morrer esquecida. Médico me examinou. Jovem. Cansado. Mas olhou para mim como se eu fosse gente. Não como se fosse coisa velha. A senhora está com pneumonia. Grave. Vou internar. Não pode mandar ela de volta para o asilo? A coordenadora perguntou. De jeito nenhum. Ela precisa de antibiótico na veia. Oxigênio. Pode morrer se voltar. Fiquei internada 5 dias. No 3º dia, a Defensoria Pública veio fazer visita aos pacientes. 2 advogados. Um homem velho. Uma mulher nova. Foi ela que parou na minha cama. Boa tarde, senhora. Meu nome é Juliana. Sou advogada da Defensoria. Posso fazer algumas perguntas? Olhei para ela. Cabelo preso. Óculos. Cara de quem não dormia direito. Mas olhos gentis. E pela primeira vez em 2 meses, falei. Falei da casa que eu comprei. Do dinheiro que eu dei. Do Natal. Do grito do Ricardo. Do médico. Do asilo. Ela escreveu tudo. Cada palavra. A senhora tem os documentos da casa? Tenho. Estão na casa da minha filha Fernanda. Eu guardei uma caixa lá com documentos antigos. A senhora tem o telefone dela? Dei o número. Ela ligou. Ali mesmo. Na frente de mim. Alô, Fernanda. Aqui é doutora Juliana Mendes, da Defensoria Pública. Estou com sua mãe aqui. Ela precisa muito falar com a senhora. Pausa. Ela está internada no Hospital Municipal de Guarulhos com pneumonia. Veio de um asilo onde foi colocada sem consentimento. Pausa mais longa. Pode vir agora? Ótimo. Desligou, me olhou. Sua filha está vindo. Chorei. Pela primeira vez em 2 meses, chorei. Fernanda chegou 1 hora depois. Entrou correndo na enfermaria, cabelo preso. Ainda de uniforme do hospital onde trabalhava. Quando me viu, parou. Mãe. Ela cobriu a boca com a mão. Os olhos encheram. Eu sei o que ela viu. Mulher de 49 quilos. Cabelo branco sujo. Roupa hospitalar frouxa. Máscara de oxigênio. Soro no braço. Mãe, o que fizeram com a senhora? Ela se sentou na beirada da cama. Pegou minha mão. Seu irmão me colocou num asilo, Fernanda. Eu sei. Ele me ligou. Disse que a senhora estava com demência, que tinha surtado no Natal, que os médicos recomendaram internação. Eu tentei te ligar, mãe, mas eles disseram que a senhora não podia receber ligação porque estava em tratamento. Eu não tenho demência. Eu nunca tive.
Doutora Juliana estava ali ainda. Explicou tudo para Fernanda. Mostrou as anotações. Falou dos direitos, da ilegalidade da internação sem ordem judicial, da falsificação de documento médico. Ele falsificou o laudo? Fernanda ficou branca. Precisamos investigar, mas tudo indica que sim. Fernanda respirou fundo. Vi raiva, vi dor, vi culpa. Eu devia ter desconfiado, devia ter vindo ver. Mas eu trabalho tanto, e o Ricardo sempre foi tão convincente. Filha, não é sua culpa. É sim, mãe. Eu sou enfermeira. Eu sei reconhecer demência. E a senhora nunca mostrou um sinal. Nunca. Doutora Juliana deu cartão para Fernanda. Quando sua mãe tiver alta, me liga. Vamos resolver isso. Vamos tirar ela desse asilo. E vamos processar quem precisa ser processado. Fernanda dormiu no hospital aquela noite, na cadeira ao lado da minha cama. No dia seguinte, ela foi buscar minhas coisas no asilo. Voltou com uma sacola. Dentro, 3 peças de roupa. Minha escova de cabelo. Nada mais. Cadê meus livros? Minhas fotos? A cristaleira da vovó? Não estava lá, mãe. Ficou tudo na casa. Na casa que era minha, onde Ricardo e Patrícia estavam morando, usando minhas coisas. Tive alta em 27 de fevereiro, 2 meses depois de entrar naquele asilo. Fernanda me levou para a casa dela. Apartamento pequeno, 2 quartos. Ela, o marido, os 2 filhos. Não tinha espaço sobrando. Pode ficar no quarto dos meninos, mãe. A gente arruma beliche. Filha, eu não quero dar trabalho. Mãe, para. A senhora quase morreu. A senhora não vai dar trabalho nunca. A senhora é minha mãe. Chorei de novo. Nos primeiros dias dormi muito. Meu corpo estava acabado. 49 quilos. Eu que sempre pesei 65. Mas aos poucos fui melhorando. Fernanda fazia comida gostosa. Sopa, frango com legumes, arroz com feijão de verdade. Força voltando, corpo voltando. Mas a cabeça demorou mais. Ficava pensando. Como foi que deixei isso acontecer? Sentava na sala enquanto Fernanda trabalhava. Meus netos faziam lição de casa. Barulho de criança. Televisão ligada. Vida normal. Vida que eu quase perdi. Comecei a lembrar, não do asilo, mas de antes, de quem eu era. Lembrei da minha primeira aula. 1982. Escola estadual na Zona Leste. Sala com 40 alunos. Metade não sabia ler direito. Eu tinha 23 anos. Estava morrendo de medo. Mas entrei. Escrevi meu nome na lousa. Professora Marisa. E falei: vocês vão aprender a amar português. Eu prometo. Cumpri. Lembrei de 2003. Turma difícil. Alunos de periferia. Muitos com pai preso. Mãe trabalhando 3 turnos. Futuro incerto. Levei livro de Machado de Assis. Dom Casmurro. Professora, que língua é essa? Ninguém fala assim. É português de verdade. E vocês vão entender. Ensinei. Expliquei. Fiz eles lerem em voz alta. Discutir, debater se Capitu traiu ou não. No fim do ano, 3 alunos passaram em universidade pública. 3. Um deles me mandou mensagem anos depois. Professora, me formei em letras. Por sua causa. Essa era eu. Não era a velha confusa do asilo. Não era a mulher que aceitava ser tratada como peso morto. Era Marisa. Professora, mulher que ensinou 1000 alunos a ler, a pensar, a questionar. E se eu ensinei 1000 pessoas a terem voz, por que eu perdi a minha? Em março, doutora Juliana me chamou no escritório da defensoria. Fernanda foi comigo. Dona Marisa, consegui cópia do laudo que seu filho usou para internar a senhora. É falso. O médico que assina, doutor Maurício Santos, tem clínica particular. Eu liguei lá. Ele confirmou que conhece seu filho. São amigos. Senti asco. Eles combinaram. Sim, e tem mais. Consegui ordem judicial para acessar movimentação da sua conta bancária.
Dona Marisa. Ela me olhou. Nos últimos 4 meses foram sacados 113 mil reais da sua conta. O mundo girou. 113 mil? Sua aposentadoria. FGTS que a senhora resgatou em novembro. Tudo. Eles usaram a procuração que a senhora assinou. Fernanda ficou branca. Mãe, que procuração? Ele disse que era para facilitar. Para pagar conta de luz, água. Eu assinei em outubro. E ele usou para roubar da senhora. Doutora Juliana disse. Isso é apropriação indébita de idoso. Crime federal. Eu já preparei a petição para revogar a procuração e abrir processo criminal. 113 mil reais. 4 meses. Trabalhei 35 anos para ter essa aposentadoria. Roberto trabalhou 40. A gente juntou, economizou, planejou. E meu filho roubou. Se essa parte também te apertou o peito, me conta nos comentários. Às vezes a gente só precisa saber que não está sozinha. E se quiser me acompanhar até o fim dessa história, fica aqui comigo. Ainda vem coisa forte pela frente. Tem como recuperar? Perguntei. Vamos tentar. Mas primeiro, precisamos resolver a questão da casa. Que questão? A senhora disse que comprou a casa em 2018. A escritura está em seu nome? Está. Mas como eu provo? Os documentos estão lá, na casa. Fernanda se mexeu na cadeira. Mãe, lembra daquela caixa que a senhora deixou lá em casa? Com documentos antigos? Lembro. Eu fui buscar ela antes da senhora se mudar. Está guardada no armário do meu quarto. Doutora Juliana se animou. Pode trazer essa caixa aqui? No dia seguinte, Fernanda trouxe. Caixa de papelão velha. Cheiro de mofo. Dentro, certidões de nascimento dos meninos. Certificado de casamento meu com Roberto. Fotos antigas. E um envelope pardo. Abri. Mãos tremendo. Escritura. Casa na Rua das Acácias, número 342, São Bernardo do Campo. Comprada em 23 de março de 2018 por 380 mil reais. Compradora. Marisa da Silva. Estava no meu nome. Olhei para a doutora Juliana. Ela sorriu. Dona Marisa, a casa é sua. Legalmente. Seu filho está morando em imóvel que não pertence a ele. O que eu faço? A senhora pode retomar a posse. Judicialmente. Ou extrajudicialmente. Qual a diferença? Judicial demora. Meses. Talvez ano. Extrajudicial é rápido. A senhora aparece lá com o oficial de justiça. Muda a fechadura. E pronto. Pensei. Pensei no grito do Ricardo. Na cara dele quando fechou a cortina. No asilo. Nas 2 meses de inferno. Quero retomar. Agora. Doutora Juliana sorriu mais. Vamos fazer isso. 8 de maio de 2024. Terça-feira. 9 da manhã. Eu, doutora Juliana, oficial de justiça, serralheiro. Parados na frente da casa. Minha casa. Rua das Acácias, 342. Bati na porta. Ricardo abriu. De bermuda, sem camisa, cabelo bagunçado, olhos inchados de sono. Quando me viu, empalideceu. Mãe! Oi, Ricardo. Ele olhou para a doutora Juliana, para o oficial, para o serralheiro com maleta de ferramentas. O que está acontecendo? Doratrá. Juliana se apresentou. Mostrou documentos. Sou advogada de Dona Marisa. Estou aqui para efetivar retomada de posse do imóvel. Esta casa pertence a ela. O senhor tem 1 hora para retirar seus pertences pessoais e sair. Que? Essa casa é minha! Não é. A escritura está em nome da sua mãe. O senhor nunca foi proprietário legal deste imóvel. Patrícia apareceu atrás dele, de roupão. Cara de quem acabou de acordar. O que essa velha lhe está fazendo aqui? Ela não devia estar no asilo? Essa velha saiu do asilo porque a internação foi ilegal. E essa velha é a dona desta casa. Então pega suas coisas e sai.
eu falei. Minha voz saiu firme, forte. Pela primeira vez em meses, reconheci minha própria voz. Ricardo tentou argumentar. Mãe, a senhora deu essa casa para mim. Foi presente. Eu deixei você morar aqui. Nunca transferi propriedade. E agora eu quero minha casa de volta. A senhora não pode fazer isso. A gente mora aqui. Os meninos estão na escola aqui. Você devia ter pensado nisso antes de me trancar no asilo. Patrícia gritou. Chorou. Disse que eu era desumana, que era vingativa, que eles não tinham para onde ir. Vocês têm 113 mil reais que roubaram de mim. Dá para alugar um lugar por um tempo. A gente não roubou nada. Esse dinheiro era para despesas da casa. Doutora Juliana sorriu. Daquele jeito gelado. Temos extrato bancário provando cada saque. Inclusive os 42 mil do FGTS da Dona Marisa, que foram usados para comprar carro em nome da senhora. Patrícia. Querida. Patrícia ficou muda. Oficial de justiça deu prazo. 1 hora. Eles entraram. Eu entrei também. Era minha casa. Mas quase não reconheci. Parede da sala pintada de cinza escuro. A cristaleira da minha mãe? Não estava mais ali. No lugar, estante moderna com televisão de 70 polegadas. Fui para o quarto que era meu. Onde eu morei de abril a dezembro de 2023. Estava vazio. Completamente vazio. Nem cama, nem guarda-roupa. Cadê minhas coisas? Silêncio. Cadê minhas coisas? Patrícia da sala. A gente doou. A senhora não ia voltar mesmo. Doaram. Meus livros, minhas roupas, minhas fotos, a cristaleira de Dona Conceição. Tudo. Senti vontade de gritar, de chorar, de quebrar tudo. Mas não fiz. Respirei fundo. Olhei para aquele quarto vazio. Podia comprar coisas novas. Podia recomeçar. Mas não podia recuperar as fotos, os álbuns, as lembranças. Eles destruíram minha história. Vocês vão pagar por isso. Falei baixo. Mas eles ouviram. 1 hora depois eles saíram. Patrícia chorando. Ricardo com cara fechada, carregando malas. Os gêmeos confusos. Lucas me olhou. Vó, por que a gente está saindo? Pergunta para seu pai. Ricardo não respondeu. Colocou as crianças no carro. Entrou. Foi embora. Serralheiro trocou as fechaduras. Todas. Porta da frente. Porta da cozinha. Portão da garagem. Me deu as chaves novas. 3 chaves douradas. Ainda cheirando a metal novo. Segurei. Pezinhas na palma da mão. Chaves da minha casa. Doutora Juliana foi embora. Oficial de justiça também. Fiquei sozinha. Andei pela casa. Devagar. Tocando as paredes. As portas. Cozinha. Lembrança de fazer almoço para os gêmeos. Bolo de cenoura que Lucas adorava. Sala. Lembrança de Natal de 2023. A última vez que estive aqui antes do asilo. Quarto principal. Onde Ricardo e Patrícia dormiam. Entrei. Cama king size. Guarda-roupa espelhado. Banheiro com hidromassagem. Tudo comprado com meu dinheiro. Abri guarda-roupa. Roupas ainda lá. Patrícia não levou tudo. Deixou metade. Olhei. Vestidos caros. Bolsas. Sapatos. A bolsa de 17 mil estava lá. Peguei. Pesei na mão. 17 mil reais. Enquanto eu comia pão duro no asilo. Levei para a sala. Coloquei no sofá. Sentei do lado. Olhei para aquela casa. Vazia de afeto. Cheia de mentira. Mas era minha. Ninguém ia tirar de mim de novo. Liguei para Fernanda. Filha, consegui. A casa está no meu nome de novo. Ela chorou de alívio. Graças a Deus, mãe. Graças a Deus. Fiquei ali mais 1 hora. Sozinha. Quieta. Pensei em quantas mulheres estavam passando pelo que eu passei. Quantas mães trancadas em asilos enquanto filhos gastavam a aposentadoria. Quantas avós roubadas, abandonadas, esquecidas. Lembrei das mulheres do asilo. Dona Aparecida, Dona Josefa, Dona Carmen que morreu sozinha.
Ninguém lutou por elas. Mas alguém lutou por mim. Doutora Juliana. Fernanda. E se eu pudesse fazer isso por outras? Guardei o pensamento. Ainda não era hora. Primeiro, tinha que resolver Ricardo. E Patrícia. E os 113 mil. Doutora Juliana disse que ia entrar com processo criminal. Apropriação indébita de idoso. Falsificação de documento. Cárcere privado. Penas de 2 a 8 anos. Cada crime. Meu filho podia ir preso. Parte de mim queria isso. Queria justiça. Vingança. Mas outra parte lembrava do menino de 5 anos. Do Ricardo que chorava quando perdia brinquedo. Do adolescente inseguro. Do jovem que me abraçou no dia do casamento. Onde foi que eu perdi meu filho? Ou ele sempre foi assim e eu nunca quis ver? Fechei os olhos. Roberto, se você está me ouvindo, me ajuda. Não sei se consigo fazer isso sozinha. Silêncio. Mas senti. Senti algo. Não sei explicar. Uma presença. Um conforto. Roberto sempre dizia: Marisa, você é mais forte do que imagina. Confia em você. Abri os olhos. Tinha razão. Eu era forte. Sobrevivi ao asilo, à pneumonia, à traição. E ia sobreviver ao resto também. Mas não sozinha. Dessa vez, ia ter ajuda. Liguei para a doutora Juliana. Quero conversar sobre o processo. Quero cada centavo de volta. E quero que eles respondam criminalmente. Vamos fazer isso, dona Marisa. Pode deixar comigo. No dia seguinte, voltei para a casa. Dessa vez com Fernanda e os meninos. Eles me ajudaram a limpar. Tirar rastro de Ricardo e Patrícia. Lavar, arrumar. Fernanda trouxe algumas coisas minhas que estavam na casa dela. Roupas, escova, livros que ela tinha salvado. Não é muito, mãe. Mas é um começo. É mais do que eu tinha ontem. Fiquei na casa aquela noite. Primeira noite. Sozinha. Silêncio diferente. Não era silêncio de medo. Era silêncio de paz. Deitei na cama do quarto de hóspedes. Único quarto com cama ainda. Olhei para o teto. Pensei no dia que comprei aquela casa. Março de 2018. Logo depois de perder minha mãe. Logo antes de perder Roberto. Comprei pensando nos meus netos. Num lugar seguro para eles. Não imaginava que um dia teria que tomar de volta. Mas estava feliz de ter feito isso. Fechei os olhos. Dormi. Sem pesadelo. Sem medo. Pela primeira vez em meses, dormi em paz. 2 semanas depois, recebi ligação. Número desconhecido. Atendi. Alô? Voz de mulher. Nervosa. Falando rápido. Dona Marisa? A senhora não me conhece. Meu nome é Cláudia. Trabalho no cartório do centro. Eu preciso te avisar uma coisa. Avisar o quê? Seu filho esteve aqui ontem, com uma advogada. Eles pediram segunda via de documentos seus, certidão de nascimento, comprovante de residência antigo, e perguntaram sobre processo de interdição. Meu sangue gelou. Interdição? Ele quer te interditar, alegar que você não tem capacidade mental de administrar seus bens. Se conseguir, ele vira seu curador. E aí ele pode vender a casa. Movimentar sua conta. Tudo. Mas eu não tenho problema mental nenhum. Eu sei, mas ele tem laudo médico. Do mesmo doutor que internou a senhora no asilo. Doutor Maurício. E tem testemunhas. A esposa dele. E outra pessoa. Não entendi o nome. Fiquei sem ar. Ele não ia desistir. Não ia aceitar. Ia tentar de novo. Obrigada por me avisar. De nada. Eu passei por coisa parecida com minha mãe. Sei como é. Boa sorte. Desliguei. Mãos tremendo. Liguei para a doutora Juliana. Expliquei tudo. Calma, dona Marisa. Vamos agir rápido. Vou pedir liminar impedindo qualquer tentativa de interdição, até perícia médica independente. E vou acelerar o processo criminal. Esse médico vai perder o registro. Garanto. Mas e se o juiz acreditar nele? E se... Dona Marisa, respira.
A senhora está lúcida. Está bem. Qualquer psiquiatra sério vai atestar isso. Confia em mim. Tentei confiar, mas o medo estava ali, crescendo. E se eu perdesse tudo de novo? E se Ricardo conseguisse me interditar? E se eu voltasse para o asilo? Passei dias sem dormir, sem comer direito, olhando para a porta, esperando o oficial de justiça chegar, com ordem de interdição. Fernanda dormiu comigo algumas noites. Mãe, não vai acontecer nada. A senhora está bem. Qualquer médico vai ver isso. Mas eles já falsificaram laudo uma vez. Podem falsificar de novo. Dessa vez é diferente. Dessa vez a senhora tem advogada. Tem provas. Tem meu testemunho. E meu testemunho vale. Eu sou enfermeira. Isso me acalmou um pouco. Em junho, fui convocada para a perícia psiquiátrica. Primeira de 3. Cheguei no consultório suando frio. E se eu errasse alguma pergunta? E se o médico achasse que eu estava confusa? Doutora era mulher de uns 50 anos. Séria, mas não fria. Dona Marisa, vou fazer algumas perguntas. Pode ficar tranquila. É só para avaliar suas capacidades cognitivas. Ela perguntou tudo. Nome completo. Data de nascimento. Onde morava. Nome dos filhos. Profissão. O que eu fiz na vida. Contei. Sobre dar aulas. Sobre criar os filhos. Sobre Roberto. Sobre o asilo. Sobre tudo. Ela escrevia. De vez em quando olhava para mim, como se estivesse procurando sinal de confusão. De mentira. A senhora sabe por que está aqui? Sei. Meu filho quer me interditar. Quer provar que sou louca para ficar com minha casa e meu dinheiro. E a senhora acha que é louca? Não. Eu sei exatamente quem sou. O que eu quero e o que eu não vou aceitar nunca mais. Ela sorriu. Pequeno, mas sorriu. Fiz mais 2 perícias. Julho, agosto. Médicos diferentes. Mesmas perguntas. Em setembro, doutora Juliana me ligou. Dona Marisa, chegaram os laudos. Os 3, unânimes. A senhora tem plena capacidade mental. Nenhum sinal de demência, confusão ou comprometimento cognitivo. E mais, o laudo do Dr. Maurício foi oficialmente classificado como fraudulento. Ele está sendo processado pelo Conselho Regional de Medicina. Chorei. De alívio, de raiva, de cansaço. E agora? Agora a gente vai para a fase final. Processo criminal contra Ricardo e Patrícia. Audiência marcada para outubro. E eu vou pedir indenização, danos morais, danos materiais, tudo. Outubro chegou. Dia 23, audiência. Fui com Fernanda, doutora Juliana, e uma sensação no peito que eu não sentia há anos. Coragem. Entramos no fórum. Sala pequena, mesa comprida, juíza no centro. Promotor do lado, escrevente anotando tudo. Ricardo e Patrícia do outro lado, com advogado particular, roupa social, cara séria. Ricardo não olhou para mim. Patrícia sim. Aquele olhar, de ódio, de desprezo. Juíza começou. Leu acusações, apropriação indébita, falsificação de documento, cárcere privado de idoso. Doutora Juliana apresentou provas. Extratos bancários, laudo falso, testemunho de funcionários do asilo, meu testemunho, testemunho de Fernanda. Advogado de Ricardo tentou argumentar. Disse que foi mal entendido, que eles estavam preocupados com minha saúde, que o dinheiro foi usado para pagar despesas da casa. Que despesas? Doutora Juliana perguntou. Carro de 42 mil em nome da esposa? Bolsa de 17 mil? Relógio de 8 mil? Silêncio. Promotor pediu palavra. Meritíssima, esse caso não é mal entendido. É crime premeditado. Apropriação indébita qualificada. Vítima idosa. Vulnerável. Internada à força, em instituição irregular, enquanto réus sacavam a aposentadoria dela. Pena deve ser exemplar. Juíza olhou para Ricardo. O senhor tem algo a dizer? Ricardo levantou, voz trêmula. Meritíssima,
Eu cometi erro, eu sei, mas eu sou pai, tenho filhos. Eu não... O senhor internou sua mãe em asilo precário. Falsificou o laudo médico. Roubou 113 mil reais dela, enquanto ela perdia 17 quilos, enquanto ela tinha pneumonia não tratada. E o senhor está preocupado com seus filhos? Ele calou. Juíza continuou. Vou dar sentença na semana que vem. Pode se retirar. Saímos. Eu, Fernanda, doutora Juliana. Esperamos do lado de fora. Ricardo passou por mim. Parou. Mãe. Olhei para ele. Meu filho. Homem de 38 anos. Pai dos meus netos. Criminoso. O quê? Eu sinto muito. Sente muito? Sente muito? Você me trancou num asilo, Ricardo. Você roubou de mim. Você me humilhou. E agora sente muito? Eu não queria que chegasse nisso. Patrícia, ela me pressionou tanto. Ela disse que a senhora estava virando um peso, que a gente precisava resolver. Eu fui fraco. Eu sei. Não bota a culpa na sua esposa. Você escolheu. Toda vez. Você escolheu ela, o dinheiro, o conforto, e não escolheu sua mãe. Lágrimas descendo no rosto dele. Eu sei, e eu vou pagar, mas algum dia você pode me perdoar? Olhei para ele, realmente olhei. Vi o menino de 5 anos, o adolescente inseguro, o homem que chorou no casamento. Mas vi também o homem que fechou cortina, que me abandonou, que me deixou morrer. Perdão não apaga consequências, Ricardo. Você vai ter que reconstruir sua vida, sua reputação, seu caráter. E isso leva tempo, anos. E mesmo que um dia eu perdoe, nada volta a ser como era. Ele assentiu. Virou. Foi embora. Fernanda pegou minha mão. Mãe, a senhora está bem? Estou. Pela primeira vez em muito tempo, estou. Sentença saiu uma semana depois. Ricardo e Patrícia, condenados. Devolução integral dos 113 mil reais. Mais danos morais de 80 mil reais. Pena de 3 anos em regime aberto para Ricardo. 2 anos para Patrícia. Doutor Maurício. Cassação do registro médico. Indiciamento criminal. Era justiça. Não me deixou feliz. Mas me deixou em paz. Novembro de 2024. Voltei para casa. Minha casa. Agora de verdade. Sem medo de perder. Sem medo de alguém bater na porta e me levar. Fernanda me ajudou a mobiliar. Comprei cama nova, sofá, mesa, algumas plantas. Não comprei televisão grande. Não comprei coisas caras. Comprei coisas que faziam sentido. Estante para livros, escrivaninha, cadeira confortável. Porque eu tinha plano e precisava de espaço para trabalhar. Em dezembro voltei ao fórum. Não por mim, por outras. Conheci 6 mulheres, todas idosas, todas com histórias parecidas. Dona Beatriz, 70 anos, internada pela filha em asilo municipal. Aposentadoria de 3 mil reais sendo sacada há 1 ano. Filha comprou casa com o dinheiro. Dona Sueli, 68, trancada em quarto pela nora, sem poder sair, comendo o resto de comida. Nora controlava a pensão de viuvez. Dona Rosa, 75, abandonada em hospital. Família sumiu. Disseram que ela não tinha ninguém. Mentira. Histórias iguais à minha. Dor igual. Abandono igual. Conversamos, choramos, compartilhamos. E decidimos. Não ia ficar assim. Não com a gente. E não com outras. Procurei doutora Juliana. Quero fazer alguma coisa. Criar grupo, ajudar. Não sei como, mas quero. Ela sorriu. Eu também, dona Marisa. Já estava pensando nisso. Criamos a ONG. Voz Prateada. Defensoria Pública cedeu sala. Pequena, mas suficiente. Começamos em janeiro de 2025. Eu, doutora Juliana, as 6 mulheres, 2 estagiárias de direito, 1 assistente social. Oferecemos orientação jurídica, grupos de apoio. Escuta.
Acolhimento. Fizemos parceria com o Ministério Público, com o Conselho do Idoso, com Vigilância Sanitária. Começamos a fiscalizar asilos, visitar, verificar condições. Em 3 semanas, encontramos 4 instituições irregulares, comida estragada, remédio vencido, idosos amarrados em cadeira, sem banho há dias. Denunciamos. Todos. 2 fecharam imediatamente. Outros 2 entraram em interdição. Resgatamos 23 idosos. 23. Alguns voltaram para a família. Outros foram para instituições regulares. 3 vieram morar comigo temporariamente até achar lugar melhor. Minha casa virou abrigo, virou lar, virou esperança. Fernanda vinha todo fim de semana, trazia comida, ajudava a cuidar. Mãe, a senhora virou heroína. Não sou heroína. Só sou mulher que sabe o que é sofrer e não quer que outras sofram. Mas teve momento difícil. Em fevereiro, Ricardo apareceu. Toquei campainha. Olhei pelo visor. Era ele. Abri. Ele estava diferente. Magro. Barba por fazer. Olheira funda. Oi, mãe. O que você quer? Eu queria conversar. Sobre tudo. Sobre o que eu fiz. Sobre como consertar. Pensei em fechar porta. Mandar ele embora. Mas não fiz. Entra. Ele entrou. Olhou para a casa. Para os móveis simples. Para as fotos novas na parede. Foto minha com Fernanda. Com os netos. Com o grupo da ONG. A casa está diferente. Está. Porque agora é realmente minha. Sentamos na sala. Silêncio pesado. Mãe, eu perdi tudo. Patrícia me largou. Levou os meninos. Conseguiu acordo de separação. Fiquei sem os gêmeos. Sem casa. Sem dinheiro. Perdi emprego porque a história vazou. Ninguém quer contratar homem que roubou da própria mãe. Parte de mim sentiu pena. Parte de mim pensou: é o que você merece. E o que você quer de mim? Nada. Não vim pedir nada. Vim dizer que eu entendi. Entendi o tamanho do que eu fiz. E que eu quero mudar. De verdade. Não para a senhora me perdoar, mas para eu conseguir olhar no espelho. Olhei para ele. Procurei mentira, manipulação. Não achei. Só vi cansaço, vergonha, arrependimento real. Ricardo, perdão não apaga consequências. Você destruiu minha confiança, minha segurança, quase destruiu minha vida. Eu posso um dia te perdoar, mas isso não muda o que aconteceu. E não significa que a gente vai voltar a ser mãe e filho como antes. Porque não vai. Nunca mais. Ele chorou. De verdade dessa vez. Eu sei. Mas se um dia você precisar de algo, se um dia eu puder fazer alguma coisa para reparar, mesmo que seja pequeno, eu quero tentar. Pensei muito. Tem uma coisa. O quê? A ONG que eu criei. A gente precisa de voluntários. Pessoas para visitar asilos, para conversar com idosos, para ajudar em tarefas simples. Não é pagamento. Não é perdão. Mas é começo. Ele olhou para mim, surpreso. A senhora deixaria eu trabalhar com a senhora? Não comigo. Com outras pessoas que passaram pelo que eu passei. Se você realmente quer mudar, começa ajudando quem você prejudicou. Não eu. Mas outras mães, outros pais, outros idosos que foram abandonados. Ele assentiu. Eu aceito. Quando eu começo? Segunda-feira, 9 da manhã. Rua Marechal Deodoro, número 220. Sala 3. Não atrasa. Ele levantou. Foi até a porta. Parou. Mãe, obrigado. Não me agradeça. Agradeça se você realmente mudar. Se você realmente fizer diferença. Ele saiu. Fechei a porta. Sentei no sofá. Não sei se fiz certo, mas fiz o que senti que devia. Segunda-feira, Ricardo apareceu. 9 em ponto. Apresentei ele para o grupo. Este é Ricardo. Ele vai ser voluntário.
Vai ajudar nas visitas. Dona Beatriz olhou para ele, desconfiada. Ela sabia da história. Todas sabiam. Você foi o filho que internou sua mãe, né? Fui. E agora quer ajudar outros idosos? Quero. Quero tentar consertar o que fiz, mesmo sabendo que nunca vai ser o suficiente. Ela ficou em silêncio. Depois assentiu. Então vamos ver se você presta. Ele prestou. Trabalhou todo dia. Visitou asilos. Conversou com idosos abandonados. Ouviu histórias. Chorou com histórias. Ajudou a resgatar 3 idosos de situação de abuso. Não fez isso por mim. Fez por ele. E pelas vítimas. E aos poucos, eu vi. Meu filho estava mudando. De verdade. Não significa que eu esqueci. Ou que perdoei completamente. Mas significa que eu vi possibilidade. Possibilidade de redenção. Em março de 2025, conseguimos grande vitória. Ministério Público, com nossas denúncias, conseguiu endurecer fiscalização de asilos em toda a região do ABC. 4 instituições fecharam. 15 foram notificadas. 3 donos foram presos. E a Voz Prateada virou referência. Jornal local fez matéria. Televisão veio entrevistar. Sentei na frente da câmera. Cabelo branco preso. Óculos novo. Roupa simples. Dona Marisa, a senhora foi vítima de abandono familiar. Como a senhora transformou dor em ação? Pensei. Como responder? Eu quase morri, trancada, esquecida. Mas eu não morri. E quando eu saí, eu tinha escolha. Viver com raiva ou viver com propósito. Escolhi propósito. Porque minha dor não pode ser em vão. Tem que servir para algo. Para alguém. Para mudar a realidade de outras pessoas. O que a senhora diria para outras vítimas? Que não estão sozinhas. Que têm direitos. Que têm valor. Que idade não tira dignidade. E que nunca, nunca é tarde para recomeçar. Matéria viralizou. Telefone da ONG não parou de tocar. Mais vítimas. Mais denúncias. Mais resgates. E eu, no meio de tudo, encontrei minha paz. Não era a paz de quem esqueceu. Era a paz de quem sobreviveu. De quem lutou. De quem venceu. Janeiro de 2025. 1 ano depois do asilo. Acordei na minha casa. Na minha cama. Com o cheiro de café que eu fiz. Olhei pela janela. Sol entrando. Pássaros cantando. Peguei celular. Mensagem de Fernanda. Bom dia, mãe. Te amo. Mensagem de Dona Beatriz. Marisa confirmado. Mais 2 idosos resgatados ontem. Estão bem. Mensagem de Ricardo. Mãe, obrigado por me dar essa chance. Ainda tenho muito a fazer, mas estou tentando. Sorri. Levantei. Fui pra cozinha. Fiz café. Pão na chapa. Ovo mexido. Sentei na mesa. Sozinha. Mas não solitária. Pensei em tudo. No asilo. Na dor. Na luta. Na vitória. Pensei em Roberto. Você tinha razão. Eu sou mais forte do que imaginava. Pensei em Dona Conceição, minha mãe. Seu dinheiro não comprou casa para Ricardo. Comprou minha liberdade. Obrigada, mãe. Terminei café. Lavei louça. Arrumei casa. Olhei para o espelho do corredor. Vi mulher de 67 anos. Cabelo branco. Rugas. Marcas de vida. Mas vi também mulher que sobreviveu. Que lutou. Que não desistiu. E que ainda tinha muito a oferecer. Peguei bolsa. Saí. Rua Marechal Deodoro, número 220, sala 3. Porta com placa. Voz Prateada. ONG de proteção ao idoso. Abri. Dona Beatriz já estava lá. Dona Sueli, Dona Rosa, as estagiárias, Doutora Juliana e Ricardo, no canto, organizando papéis. Bom dia, gente. Bom dia, Marisa. Sentei, abri laptop que Fernanda me deu de presente. Vamos começar? Tem 3 casos novos essa semana. Precisamos agir rápido. E começamos. Porque a vida não acabou no asilo. Não acabou na dor. Não acabou na traição. A vida recomeçou. Com propósito. Com força. Com esperança.
E eu, Marisa, professora aposentada, 67 anos, sobrevivente, descobri. Nunca é tarde para ser quem você deveria ter sido o tempo todo. Alguém que luta, alguém que não desiste, alguém que transforma dor em mudança. E se minha história pode inspirar uma pessoa, apenas uma, a não desistir, a lutar, a sobreviver, então valeu a pena. Cada lágrima, cada dor, cada cicatriz, valeu a pena. Esta história chegou ao fim, mas a sabedoria de uma vida inteira nunca acaba, não é mesmo? Cada uma de nós tem suas batalhas, suas vitórias, suas lições aprendidas com o tempo. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like aí embaixo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias para vocês. E me conta nos comentários. Você assistiu até o final? O que mais te marcou nessa história? Tem tantas outras histórias aqui no canal esperando por você. Histórias de outras avós guerreiras que enfrentaram a vida de peito aberto. E se quiser continuar ouvindo histórias assim, se inscreve no canal. Tem sempre uma nova chegando.